Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha em nossa direção com o teu Espírito Santo e traga convencimento, ó Pai. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo pela ministração do teu Santo Espírito. Que nenhum de nós, ó Pai, fique da mesma maneira após ouvirmos a tua palavra, mas que nós possamos ser transformados, que nós possamos ter novas atitudes, novos comportamentos que agradam ao Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos todos os ouvintes da tua palavra e peço que o Senhor possa operar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: perto ou longe do reino de Deus? Eu quero que cada um de nós possamos refletir: eu estou perto do reino de Deus ou eu estou longe do reino de Deus? Eu estou perto das coisas que agradam a Deus ou eu estou longe das coisas que agradam a Deus? Aí você vai pensar sobre isso. E eu quero mostrar para vocês que o ensinamento de Jesus é totalmente baseado naquilo que nós temos e chamamos de Antigo Testamento, de Antiga Aliança. E vocês vão observar que o texto que o Senhor Jesus citou na nossa leitura base, em Deuteronômio, no capítulo 6, nós vamos encontrar este texto no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aqui o Senhor Jesus descreve como o maior, como um mandamento que vem acima de todos. Nós só temos um Deus e Pai de todos, o Todo-Poderoso, e nós devemos amá-lo. Quando nós falamos aqui do amor, nós estamos falando de ter atitudes boas, decisões boas, ações boas, positivas em direção ao Deus e Pai Todo-Poderoso, fazendo a sua vontade, obedecendo a Ele, fazendo aquilo que lhe agrada. Quando você pratica o amor, coisas boas em relação à vontade de Deus, quando você coloca isso em prática na sua vida, você está glorificando ao nome do Senhor.
quero esclarecer que nós não estamos falando de um sentimento, mas nós estamos falando de uma decisão da vontade. Você, pela sua vontade, decide amar a Deus sobre todas as coisas. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as suas decisões, atitudes e pensamentos, eles estão voltados para este Deus. Porque você não pode amar só da boca para fora. Porque você tem que amar no seu pensamento. Você precisa amar na sua vontade também. E você precisa amar nas atitudes, nas decisões que você toma. Tudo tem que ser na direção de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Isso é que é o amor direcionado a Deus. E como vocês viram na descrição daquele entendido da lei que falou com o Senhor, ele fala, isso vale mais do que muitos holocaustos, isso vale mais do que muitos sacrifícios, porque a pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, ela vai viver segundo a palavra de Deus, ela vai viver segundo a vontade de Deus, e isso é o que vai dirigir a vida dela, porque Deus está acima de todos para ela, Deus está acima de tudo para ela. E vocês vão observar que na lei de Deus, nós também, quando Jesus descreve o segundo mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, você vai observar que isso é algo, uma atitude que nós precisamos ter em relação a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Não é algo que nós devemos fazer somente para os nossos familiares, somente para os irmãos aqui da igreja, mas é para todas as pessoas. Todo ser humano deve ser alvo do nosso amor, das nossas boas atitudes, do nosso bom comportamento, da nossa boa maneira de nos relacionarmos com eles. E eu quero ir também com vocês para Romanos. Aqui em Romanos, nós vamos para o capítulo 13 e nós vamos ver aqui no versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então o que é que eu devo às pessoas? É o amor. O que é que você deve às pessoas? É o amor. Resumindo, o amor, boas atitudes. Se a pessoa quiser tomar um copo de água, você dá. Se a pessoa precisar de conversar com você, você conversa. Se a pessoa precisar estar com você, você vai estar com ela. Nós estamos falando aqui de você ter boas atitudes em direção às pessoas que estão ao seu redor. Às vezes tem uma pessoa que precisa ser ajudada a descer do ônibus, você ajuda. Às vezes tem uma pessoa que você vê visivelmente que ela precisa de uma ajuda para carregar um peso, aí você vai lá e você auxilia e você ajuda. Essas pequenas atitudes que você tem, por exemplo, em relação a uma pessoa que tem uma deficiência e você ajuda a atravessar a rua e você ajuda ela a subir numa calçada, a chegar em algum lugar, a entrar num elevador. Todas as vezes que você tem boas atitudes, você está amando, você está demonstrando para aquelas pessoas que existe uma pessoa que quer o bem dela, que quer o melhor para ela, que quer dar atenção a ela. Irmãos, quando nós estamos no meio dos seres humanos, nós representamos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. E as nossas atitudes que nós temos relacionadas às pessoas ao nosso redor vão refletir em como aquelas pessoas verão a Deus, em como aquelas pessoas verão o amor de Deus. Quando você toma boas atitudes, o que é que você está demonstrando? Você está demonstrando que você ama o seu próximo. Assim como você não quer que ninguém faça mal a você, você também não faz mal a ninguém, porque esta é a base da doutrina do Senhor. Esta é a base da orientação de Deus para nós. Veja que isso não é uma coisa facultativa. Olha, eu vou amar se eu quiser. Não. É um mandamento. Se eu pertenço a Cristo,
Se eu pertenço a Deus, eu preciso, uma atitude necessária é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Isso é algo que eu tenho que fazer. Eu não posso simplesmente me colocar como servo de Deus e você, irmã, como uma serva de Deus e ignorar este mandamento e dizer, não, eu vou fazer o mal, eu vou atrapalhar a vida dele, eu vou atrapalhar a vida dela, eu vou fazer o possível para que aquela pessoa sofra. Isso não pode passar pelo nosso raciocínio. Quando esse tipo de pensamento vier, você tem que repelir, você tem que dizer, não, eu preciso fazer o bem, eu preciso acolher, eu preciso ajudar, eu preciso estender a mão, eu preciso fazer o que eu puder de bom para esta pessoa. Pastor, mas as pessoas não merecem. Aqui não se trata da outra pessoa, se trata de você. Independente se a pessoa merece ou não, a nossa atitude deve ser em relação à vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele descreveu isso. Ele falou que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Ele diz que o Pai Celestial, Ele manda a sua chuva para bons e maus. O Pai Celestial, Ele manda o sol para bons e maus. Então o Pai Celestial sabe que existem pessoas más e o Pai Celestial sabe que existem pessoas boas. Mas isso não muda o caráter do Pai. O Pai, Ele é amor na essência. Então Ele vai fazer o bem, independente das atitudes que as outras pessoas vão ter. Se a pessoa fizer o mal, através do bem que você fez, não compete a você resolver isso. O próprio Deus resolverá. Compete a mim e a você realizarmos aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é certo. Nós nunca devemos levantar e ir para o dia pensando em fazer o mal. Nós nunca devemos acordar e levantar para o dia pensando em cometer um pecado, em fazer algo que desagrada a Deus. Mas nós temos que pensar, Pai, como é que eu posso ser útil a Ti neste dia? Que as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, eu possa ajudá-las, eu possa representar o Senhor Jesus na vida delas, eu possa fazer o bem para elas, eu possa fazer algo que torne o dia daquela pessoa melhor. Assim você vai ser o sal da terra e você vai ser a luz do mundo. A ordem de Deus em 1 João capítulo 3, do versículo 14 em diante, é a seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto. A caridade é o amor em prática, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmãos, o mundo, ele fala muito de amor, mas ele celebra a morte das outras pessoas, o assassinato, o homicídio. Nós, irmãos, através das redes sociais e dos canais abertos de TV e fechados, nós temos visto algo do nosso tempo, que as pessoas, elas estão comemorando quando um outro ser humano é assassinado, quando um outro ser humano tira a vida de outro ser humano. Muitas pessoas, elas classificam os seres humanos em duas classes: aqueles que prestam e aqueles que não prestam. E muitas pessoas interpretam que aqueles que não prestam devem morrer. Quando alguém fala que vai cometer um homicídio em relação a determinado tipo de pessoa que eles classificam, as pessoas batem palma, as pessoas aplaudem, as pessoas colocam comentários na internet.
Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo a cultura do assassinato, nós estamos vivendo a cultura da morte, nós estamos todos os dias nos deparando com assassinatos de todo tipo. Estão matando crianças no ventre, estão matando bebês, estão matando crianças aí com 2, 3 anos, estão matando adolescentes. As pessoas entram em escolas e saem atirando e matando alunos, matando professores. As pessoas estão matando nas ruas, estão matando por causa de R$5, de R$2, estão matando por causa de um celular. Por quê? Porque, irmãos, quando você retira o amor a Deus, e quando você retira o amor ao próximo da sociedade, que é a mensagem fundamental do Evangelho, Jesus disse assim, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Jesus Cristo também disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo, irmãos, o esfriamento do amor, o esfriamento daquelas pessoas que antes pensavam que a humanidade tinha jeito, antes pensavam que a humanidade podia se transformar, mas hoje estão pensando que é melhor matar, é melhor eliminar de uma vez, é melhor acabar com as pessoas. E nós vivemos a cultura da morte. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas não compreendem que quando você vai tirando o cristianismo da prateleira das universidades, quando você tira a Bíblia Sagrada, quando você tira aquela oração que era feita nas escolas, quando você tira a possibilidade dos alunos fazerem um culto no intervalo, um culto naquele momento do lanche, quando você tira o espaço que era feito nas universidades de evangelização, de pregação do Evangelho, quando você vai tirando isso da sociedade, o secularismo vai tomando conta, as pessoas que não creem em Deus vão tomando conta, eles estão invadindo os espaços. Enquanto cresce a falta de fé, cresce a falta de amor. Quando cresce o pecado, cresce a falta de amor. Quando cresce a iniquidade, cresce a falta de amor. Muitas pessoas nas igrejas falam isso. Olha, as pessoas não têm mais amor. O amor é raro. As pessoas não têm mais compaixão pela outra. Elas não sabem se colocar no lugar do outro. Não sabem pensar assim, poxa, coitada daquela pessoa. Coitado daquele homem, coitada daquela mulher. Essa palavra está sumindo, porque as pessoas falam bem feito, as pessoas falam que bom que ela está sofrendo, ele merece, ela merece. E isso, meus irmãos, torna a sociedade violenta, torna a sociedade cada vez mais assassina, porque todo tipo de gente acha que pode matar. É como se houvesse uma licença de assassinato, uma licença para tirar a vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, o que ela diz? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O que o Senhor está falando? Que nós, irmãos, temos que olhar para as outras pessoas e pensar, o que eu posso fazer de bom para este homem? O que eu posso fazer de bom para esta mulher? Como eu posso ser útil na vida dele? Como eu posso ser útil na vida dela? O que eu posso fazer para representar Jesus nessa sociedade? Como cristãos, nós precisamos ter esse pensamento de agradar a Deus e agradar as pessoas. Agradar a Deus e agradar as pessoas. Seja onde você estiver, em qualquer lugar, seja na cozinha, seja na sala, seja na calçada, seja no ônibus, seja aqui dentro da igreja, este é o pensamento que deve dominar as nossas vidas. Mas, irmãos, como vocês observaram, o pecado é tanto, o sentido deste mundo está cada vez mais pior e as pessoas estão cada vez mais violentas. Estão cada vez mais más. E muitas vezes as pessoas, elas acham que ser mal é bom. Elas acham que a violência é o melhor caminho. Elas acham que obrigar a pessoa a fazer o que ela está mandando é a melhor solução. Mas não é.
Não foi isso que Jesus nos ensinou, não é isso que está escrito na sua palavra. E nós, meus irmãos, temos a Bíblia como regra de fé e conduta. Nós não estamos aqui apenas para ler a Bíblia, mas para praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. O Senhor está como se você fosse um vaso com a boca aberta e Ele enche você do azeite do Espírito Santo para que você cumpra a palavra, para que você viva a palavra, para que você, no seu comportamento diário, reflita aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que Jesus nos mandou. Irmãos, todas as vezes que nós falamos do amor, não tem como não lembrar de 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor em prática, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, quando o amor verdadeiro, que é a pessoa que dentro dela ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo, ela nunca vai pensar no mal. Ela nunca vai pensar em praticar o mal, porque quando o pensamento do mal vier, ela naturalmente, o Espírito de Deus ministra sobre ela, e ela diz, eu não sou assim, eu não vou praticar o pecado, eu não vou praticar a violência, eu não vou praticar o mal, porque eu sou sal da terra e eu sou luz do mundo. É uma atitude. Irmãos, o ensinamento de Jesus é, quanto mais perto do amor a Deus eu tiver, quanto mais perto do amor ao próximo eu tiver, mais no reino de Deus eu estou. Quanto mais longe do amor eu tiver a Deus, quanto mais longe do amor ao próximo eu tiver, mais longe eu estou do reino de Deus. Porque no reino de Deus, irmão, não tem violência. No reino de Deus não tem o desejo de ver o próximo sofrendo, o próximo padecendo. A pessoa, irmão, que às vezes faz muita coisa para mostrar aos outros que ela está fazendo, nem sempre é pela motivação correta. A motivação das nossas atitudes tem que ser o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque se você ama a Deus de verdade, você vai querer fazer a vontade dele. Se você ama o próximo de verdade, você vai querer fazer aquilo que faz bem para ele, aquilo que é acolhimento, aquilo que é ajuda, aquilo que é proximidade. E isso é que vai motivar a sua vida. Isso é que vai dirigir a sua vida. É isso que vai tornar você alguém parecido com o Senhor Jesus. Irmãos, se Jesus tivesse que chamar a atenção dos apóstolos, ele chamava, mas ele chamava em amor, porque os apóstolos entendiam que aquela correção de Jesus é para o bem deles. Quando Jesus tinha que trazer uma palavra um pouco mais dura e as pessoas não gostavam, Jesus também não deixava de trazer, porque o amor também corrige, o amor também instrui, o amor também dirige. Então o que você precisa compreender? É que se você ama alguém, você vai falar a verdade para ela. Se você ama alguém, você vai mostrar o caminho correto para ela. Você só não vai obrigar aquela pessoa a seguir este caminho, mas orientar, você vai orientar. Falar, você vai falar. Preste atenção na sua vida. Você gosta de ficar perto de alguém que quer o seu mal? Claro que não. Você quer estar perto de pessoas que querem o seu bem, que querem o melhor para você?
Um grande exemplo que nós temos são os nossos familiares, que são pessoas que querem o nosso bem. De vez em quando, eles falam alguma coisa que a gente não gosta. De vez em quando eles nos repreendem, mas no fundo você sabe que ele quer o seu bem. Você sabe que ela quer o seu bem. Então você quer estar perto desta pessoa porque ela quer o seu bem. O problema, meus irmãos, é que quando uma pessoa é falsa, nós sabemos. Você conhece quem é falso, eu conheço quem é falso. E a Bíblia fala que o amor não pode ser fingido. Ou você ama de verdade, ou você não ama. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ama o seu próximo, ou você não ama. Porque não tem como fingir o amor. Porque uma hora a pessoa vai manifestar que ela não gosta. Uma hora a pessoa vai manifestar que o que ela tinha no coração era outra coisa. Mas hoje, se você entender a palavra de Deus, o caminho que Deus tem para você é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você. O mal que você não quer para você, você não quer para ninguém. O Senhor Jesus, Ele explicou isso e Ele disse que os mandamentos, os profetas, tudo que nós lemos de Gênesis a Apocalipse, depende deste pilar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Você compreende isso? É nisso que nós vivemos. Irmãos, não vamos nos afastar do caminho de Deus. Não vamos nos afastar da orientação de Deus para nós. Vamos manter esta orientação na nossa vida. Se você pratica esporte, ame aquelas pessoas que estão ao seu lado praticando esporte. Não pratique nenhuma maldade como esportista. Se você tem o seu veículo, você é motorista, você dirige o seu carro, não use o seu carro com falta de amor, mas use o seu carro com amor, pensando que atrás de cada volante tem um pai de família, uma mãe de família. Atravessando a rua, tem alguém que tem familiares esperando por eles. Aquelas pessoas que você encontra na bicicleta, tem alguém esperando por eles para chegar em casa. As pessoas que estão em cima das suas motocicletas, tem alguém esperando por elas em casa. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter responsabilidade para andar. Nós temos que ter responsabilidade. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O nosso comportamento precisa refletir a glória de Deus. O nosso comportamento precisa refletir aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus são bons comportamentos e boas atitudes. No fundo, meus irmãos, nós sabemos o que as pessoas precisam. E quando você faz alguma coisa que a pessoa precisa, que você vê que aquela pessoa está necessitando, o Senhor te mostra e você vai lá e ajuda, você vai lá e acolhe. Pode ter certeza que aquela pessoa nunca mais vai esquecer. E ela vai lembrar que você foi solícito, que você foi amoroso, que você foi uma pessoa que teve uma boa atitude para com ela. Não estou falando que você tem que ser meloso, ficar elogiando as pessoas, não é nada disso, irmão, isso daí é outra coisa. Eu estou falando de atitude de verdade. A pessoa está carregando um saco de cimento, você vai lá e divide o peso e carrega o saco de cimento junto com ela. É desse tipo de amor que eu estou falando. A pessoa está precisando lá de uma botija de gás, você vai lá e compra e deixa lá e não cobra, porque você sabe que aquela pessoa estava precisando. É disso que eu estou falando, é de algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. Não são só palavras, como nós lemos, não amemos de boca, de língua, mas de verdade, de fato, fazendo, tomando atitudes. Muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas precisam de você. E Deus colocou você nesse mundo para isso, para você representá-lo. Mesmo aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que você acha que não gosta de você, se o teu inimigo tiver fome, a Bíblia diz, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então veja que a brasa de fogo vem quando você tem atitudes corretas, quando você tem atitudes certas. Saciar a sede de alguém é certo, saciar a fome de alguém é certo. Veja, meus irmãos, até
os maiores assassinos que existem, homicidas, pessoas que praticaram todas as maldades, na cadeia, eles têm alimentação, eles tomam água, eles têm a sua higiene pessoal. Por quê? Porque eles são seres humanos. E tudo isso que você vê de direitos humanos veio do cristianismo, veio de Jesus, veio do Evangelho. Antes de Cristo, a violência dominava a humanidade. As pessoas eram maltratadas, as pessoas eram mortas de cabeça para baixo, a violência tomava conta. Mas onde entrou a mensagem do Evangelho, entrou a paz, entrou a harmonia, entrou a tranquilidade. Não vamos tirar isso da nossa sociedade, meus irmãos. Não vamos tirar isso da nossa casa. Não vamos tirar isso da nossa vida. Coloque as duas mãos na altura do seu coração.